Você vai assistir, a partir de agora, a programação religiosa do seu canal 10. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. Estamos novamente juntos no nosso programa Escalando Montanhas. Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, a paz de Deus que excede todo entendimento, guardando seu coração, sua mente, todos os dias, todo momento. Às vezes somos muito atingidos por problemas, ou somos atingidos por muitos problemas, melhor dizendo, e a graça do Senhor guarda a nossa mente, nosso coração, para que a gente não fique louco, não se perca no meio de tanta coisa. Por isso, né? E por outras razões espirituais também. Hoje vamos ler na primeira carta de Pedro, capítulo 4. Então, 1 Pedro 4, 1 a 6. Eu quero te chamar para ler comigo 1 Pedro 4, 1 a 6. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado para que, no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos, pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no espírito segundo Deus. Bom, nós lemos esse texto, um texto que existem muitos itens, mas eu quero chamar a atenção para alguns itens, porque muitas vezes nós vamos lendo a palavra de Deus e nós vamos passando muito por alto. Diz que Cristo sofreu na carne. Pedro está escrevendo aqui, a experiência dele é uma realidade, inspirado, é o sopro de Deus na sua vida. Contudo, ele tem uma experiência, ele viveu e conviveu com Jesus por longo tempo, mais de 3 anos. E ele sabe que Jesus era homem. Ele viveu com Jesus. Ele não está inventando alguma história, como a maioria das religiões, ou todas as outras religiões são invenções. Não. Ele está contando algo real a respeito de uma pessoa com quem ele viveu, não só ele, mas várias outras pessoas. Então ele diz: nós precisamos nos armar do mesmo pensamento de Jesus. Mesmo pensamento. Porque se eu tiver o mesmo pensamento de Jesus, a minha vida será voltada para as coisas de Jesus. Não é verdade? O meu pensamento que me dirige. O modo de raciocinar que eu tenho me dirige para onde vai meu raciocínio. A pessoa é dirigida pelo que ele pensa.
Paulo, em Romanos, no capítulo 12, dizia que nós devemos renovar a nossa mente, a fim de experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sem renovação da mente, é impossível, porque a mente foi afetada profundamente quando o homem caiu no jardim do Éden, o pecado entrou, a mente foi muito deturpada. Aliás, foi completamente deturpada. E como o pecado vem por geração, pelo DNA, então o pecado passou a todos e todos pecaram. Romanos 3, 23, por exemplo, diz isso também. E agora nós precisamos consertar o nosso próprio pensamento. O texto diz que nós precisamos nos armar do mesmo pensamento de Jesus. Senão vai dar problema. Ele diz aqui que Jesus é competente para julgar vivos e mortos. Não pense que quem já morreu, todo mundo é assim. Todo mundo, depois que morre, todo mundo fica bom. Depois que morre, todo mundo é saudável. Depois que morre, todo mundo, oh meu Deus, que homem, que mulher que foi. Depois que morre, muda tudo. Para nós, não para quem morreu. Muda para nós. Muda o nosso julgamento sobre ele. Mas não muda a situação dele. Se morreu com Jesus, morreu. Caso contrário, é outra coisa. Jesus é poderoso para julgar vivos e mortos. Até pessoas que fizeram coisas absurdas e quando são julgadas pelo poder público e tudo vem à clara à tona, o povo começa a ficar com dó daquela pessoa, porque humilhou totalmente, mostrou como se tivesse ficado nu na rua, depenou mesmo. Entende? Ele é poderoso, Jesus é poderoso. Então eu preciso me armar com o mesmo pensamento de Jesus. Como que você pensa que ele conseguiu vencer as tentações, vencer os problemas que vieram contra ele? Como? Como que você acha que ele conseguiu ir para a cruz, para o Calvário? Como? Ele permitiu que o prendessem. Ele não foi pego de surpresa, ele permitiu, porque para isso ele veio. Era uma pessoa fantástica, um homem fantástico, admirável, um ser humano incrível, Jesus. Renan pretendia escrever um livro, e ele ia colocar a vida de Jesus no nome do livro. Ele pretendia escrever para desmascarar o cristianismo e dizer que Jesus era uma fábula, qualquer coisa. Eu tenho o livro de Renan. Ele acabou dando a maior prova de quem era Jesus. Não conseguiu desmascarar Jesus. Pelo contrário, ele mesmo foi desmascarado. Teve que se encurvar. Impressionante, não é? O pensamento de Jesus é algo extraordinário. Quem crê, sabe. Quem não crê vai ter que fazer um esforço muito grande para tentar desmentir isso que eu estou falando. Ou isso que Pedro está falando, a carta, a Bíblia está falando. Vai ter que fazer um esforço descomunal. Vai gastar todas as energias e vai morrer fazendo forças e sem conseguir. Diz aqui, aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne já não vivais de acordo com as paixões do mundo. Existe um texto que faz a gente entender esse texto. Está em João, no capítulo 17. Está em João no capítulo 17, versículo, João 17,
não me lembro o versículo, está em João 17, agora como eu não anotei, eu não vou ficar procurando. Mas diz, João 17, Jesus diz a Deus, Pai, orando, diz, por eles eu me santifico. Eu me santifico por causa deles. Eu me santifico por causa deles. Ele deixou o pecado. Jesus Cristo viveu limpo, sem pecado. Ele não pecou. Ele nunca pecou, nem por pensamento, nem por palavras, nem por obras, nem por omissão. Pecadinho ou pecadão, ele nunca pecou. Ele deixou por causa de nós, ele cuidou disso, dessa área. Aliás, essa área é de suma importância. Por que o povo todo hoje está roubando no Brasil? Porque quem domina é ladrão. Está entendendo o que eu estou falando? Compreendeu? Por isso Jesus disse que ele se santificava por causa dos outros. Não que se não fosse os outros ele iria pecar. Não é isso. Acontece que por amor aos outros ele faria qualquer coisa. Ele não se deixaria levar por nada. Aliás, Satanás o tentou 40 dias e 40 noites, não o deixou, não o abandonou no deserto, ficou o tempo todo, mas Jesus não cedeu em nenhum item, por menor que tenha sido. O texto do capítulo 4 diz, a intenção de Jesus é para que nós não vivamos mais nas paixões da carne, mas segundo a vontade de Deus. Porque as paixões da carne são muito conhecidas, é muito simples, é muito fácil de saber. É muito fácil de saber. Mas às vezes a vontade de Deus, a gente nega o saber. A gente prefere não saber. E a gente diz, eu não sei qual é a vontade de Deus. Mentira, mentira. A gente sabe. Eu também sou homem. Eu gostaria de ser um anjo e ter asas e poder voar, sabe? Mas não sou. Eu sei que a gente sabe. Durante anos eu lutei muito contra o uso do tabaco na igreja. E por causa disso eu me desgastei demais e talvez tenha sido até inútil. Mas eu fiz. Mas eu descobri uma coisa, que todos sabiam que era errado. Agora eu não preciso fazer mais. O próprio maço de cigarro já traz uma foto mostrando a desgraça que é o tabaco. Portanto, os pastores ficaram livres. A ciência está fazendo por nós, mais bem feito ainda, não é verdade? Vamos orar, a gente continua no próximo programa. Concorda comigo? Vamos orar. Deus, quero pedir que o Senhor fale conosco poderosamente. E que no próximo programa o Senhor cumpra em nós a tua vontade soberana, boa, agradável. E se alguém está hoje no nosso programa, Deus, está ouvindo isso, e na próxima mensagem ele vai ouvir palavras que vão tocar na sua alma, então que haja mudança de vida, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. A gente se vê na próxima mensagem. Amém. Você assistiu aqui no seu canal 10, nossa programação religiosa. Amanhã estaremos de volta no mesmo horário. Muito obrigado pela sua audiência. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. Meu amor.
deixa